Brasília, Antônio Maldonado. Tá aí a reportagem do Antônio Maldonado aqui pra gente no Morning Show. O comentário é teu, Caio. O que você acha dessa saída do Glenn? Parece que vão se suceder idas e vindas, né, na Câmara, na CCJ, envolvendo aí esse vazamento dos diálogos entre o Moro e o Dallagnol. O Glenn, como jornalista militante aí de um site panfletário, ele vai se sentir em casa, né? Essa comissão, ela tem 4 petistas, entre elas a Érica Cocai, que é de versão garantida. Tem também mais um parlamentar do PSB, um do PDT, que é o namorado da Fátima Bernardes, esqueci o nome dele. Túlio Gadelha. E um do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Obrigado, Fefito. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, ela deve achar que ela vive num país nórdico, sabe, Edgar? Não sei, Suécia, Noruega, Dinamarca. Porque você imagina a quantidade de pautas relevantes, né, sobre direitos e garantias fundamentais diariamente, na verdade diuturnamente, violados aqui no Brasil, especialmente aqueles relacionados à saúde e educação das nossas crianças, né? Um país em que metade da população não tem nem acesso a saneamento básico. Aí você pega esses parlamentares, cujo salário é de R$33 mil por mês, contam com verba de gabinete superior a R$100 mil por mês, mais o cotão parlamentar de R$40 mil por mês, certo? Usando tempo público, vou começar a usar essa expressão, né? Porque afinal de contas, nós que somos os mandantes, eles são os mandatários, eles usam tempo público para discutir questões que só importam para quem? Para as elites políticas desse país. Porque no final das contas, eles querem se livrar da cadeia, anulando a Lava Jato. Então, bom, para tentar deixar isso um pouco mais produtivo, eu queria sugerir aqui algumas perguntas para os deputados fazerem ao Glenn Greenwald, que eu ainda não vi serem feitas a ele. Primeiro, quando que ele vai submeter a íntegra dos arquivos ao público e à imprensa? Imprensa que eu me refiro, imprensa de verdade. 2, se ele vai submeter os arquivos agora ou num futuro breve, com data já pré-estabelecida, às autoridades competentes. Para quê? Para que seja feita a sua perícia no intuito de atestar a veracidade dessas comunicações. Porque se isso não for feito, a reportagem dele é uma peça de ficção ainda mais tosca do que a gente imagina. E a terceira pergunta. Quanto que a repercussão desse caso da Vaza Jato impactou na audiência do site Intercept e qual o retorno financeiro que ele está obtendo disso às custas do Brasil? Eu tenho essa curiosidade, finalmente, se couber mais alguma pergunta, se ele aceita abrir o sigilo de comunicação pessoal dele nos aplicativos de mensagem com seus colaboradores do Intercept, para o público, para o grande público, verificar se no privado ele segue as normativas e os princípios do bom jornalismo. Peraí, né, gente? Calma, não sei. É que eu tô tão reticente com qualquer tipo de político que o romanceamento das coisas me causa uma certa preguiça, Eu só sabe? queria saber do Caio se tem chance do Oscar, o Caio. Eu acredito que sim, pela qualidade artística que vocês já pontuaram muito bem. Na verdade, eu me surpreendi, eu aguentei bem assim até o final. Aí embrulhou o estômago, né? Porque ver um ladrão ser tratado como herói ofende muito o nosso senso de justiça. Mas aqui eu queria fazer um apelo. Esse é um documentário que toda a direita brasileira precisa assistir. Toda a direita brasileira precisa assistir Democracia em Vertigem. Anarcocapitalista, liberal, conservador, reacionário, republicano, monarquista e mais. Esse é um documentário que todos aqueles que não se sentem representados por Lula e pelo PT têm que assistir, né? Porque Democracia em Vertigem, em última análise, é uma peça de propaganda política mentirosa travestida de arte. É exatamente isso que ela é. Mente sobre fatos e está a serviço de uma narrativa. Agora, por que a gente assiste algo que não é verdadeiro e não é factual? Porque da mesma forma que o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa, o preço de não se debater política, certo? De não falar sobre isso, é aceitar calado a versão de quem fala mais alto. Quais fatos mentirosos, Caio? Já vamos chegar lá. E a democracia em vertigem, não é que ela fala alto, ela grita a plenos pulmões. E não é para mim, não é para você, ouvinte, que já está vacinado contra os mandos e desmandos do PT e da sua cleptocracia. O problema são os milhares e milhares de jovens que vão ter contato com essa narrativa de agora em diante. Então, para você desconstruir uma mentira, é fundamental você conhecê-lo. O Fefito me perguntou quais são os fatos, né? Infelizmente, eu não posso falar aqui, sabe por quê, Fefito? Porque eu estava assistindo o documentário, fazendo anotações no celular, e eu anotei 46 pontos
de controvérsias que dão 4 folhas em tamanho Arial 12. Então são quatro páginas, né? Provavelmente é mais do que o Lula escreveu de próprio punho em toda a sua vida pública. Mas day it's the same thing. LA ain't changed. Niggas still player hating, but Dre ain't changed. I'm just a lot smarter now. Cause these niggas is banging 10 times harder now. Niggas bringing their ass. Aí eu acho que pra acontecer um debate de fato, você tem que disponibilizar esses pontos, né? Porque não dá pra gente trazer eu selecionei o top 5. Tá. Selecionei o top 5 das mentiras factuais, hein? Depois vamos falar de narrativa. Vamos ficar nos fatos. Primeiro, já na introdução, o documentário ele apresenta a sinopse e ele afirma o seguinte, que o Brasil, abre aspas, está caminhando para seu passado autoritário. É uma referência clara ao regime militar. Vamos lá. O Brasil tem um governo eleito que tem viés descentralizador, liberal e federativo. Portanto, ele prega mais dinheiro e poder para estados e municípios e mais dinheiro e poder para a sociedade, como reduzindo impostos e enxugando a máquina pública e limitando a burocracia. Nenhuma minoria no Brasil hoje em dia é física ou juridicamente perseguida. Nenhum direito ou garantia fundamental foi suprimido da legislação. É mentira. Isso é mentira. Primeira coisa. Segunda coisa, sobre o mensalão. Olha o que diz o documentário. Abre aspas. Estouro mensalão. Seu partido, o PT, é acusado de comprar votos para apoiar projetos. Aqui, a narrativa é diluir a culpa numa pessoa jurídica, o PT. Só que quem comprou votos não foi o PT. Quem comprou votos sistematicamente foi o governo, comandado por Lula, Disseu e Palocci, não é o PT. E apoiar projeto é eufemismo. O Lula comprou o Congresso. E chega a ser bizarro, porque ela mostra as cenas do Lula no hotel negociando o impeachment da Dilma. Como se ele estivesse fazendo articulação política, quando a gente sabe muito bem que ele estava negociando emendas. Terceiro ponto, fala o seguinte, Moro foi treinado nos Estados Unidos, tá? Isso é aspas do documentário. Essa ideia, ela se baseia num documento vazado pelo Wikileaks de um fato de 2009. Sabe o que diz o documento, para quem for ler? Ele se refere a um seminário de juristas do Brasil e dos Estados Unidos que durou 5 dias e aconteceu no Rio de Janeiro, no qual o Moro foi palestrante por causa da sua expertise no combate à corrupção. Isso desde 2009. Quarto ponto, esse aqui é muito importante, porque reflete a falsa polarização que eles tentaram criar entre PT e PSDB. Aécio não aceita o resultado da eleição e, por isso, lidera como protagonista o impeachment da Dilma. Olha, pedir auditoria de urna eletrônica é diferente de não aceitar o resultado. E não só o Aécio, mas todo o PSDB só embarcou no impeachment na última hora. Frase do Aécio sobre impeachment, abre aspas, não sou golpista, sou filho da democracia. Gente, pelo amor de Deus, deem um Google. Ele vai entrar no final do processo. Foram os movimentos sociais e as ruas que puxaram o impeachment. Quinta mentira, razões para o impeachment. Primeiro, substituir o governo Dilma pelo governo Temer, do MDB, para parar a Lava Jato. É mentira, isso nunca aconteceu. A Lava Jato ganhou fôlego depois da Dilma. Tanto que Cunha e Gedel estão presos e o Temer, mesmo o Temer, ex-presidente da República, já foi preso também. Outro motivo para o impeachment, eliminar a esquerda brasileira, mesmo que isso custe sacrificar um braço da elite econômica, a teoria da conspiração. Tentou-se de tudo para livrar os poderosos da cadeia no Brasil. O impeachment, pessoal, é um processo político e jurídico. A razão jurídica foi o abuso daquele expediente de fraude fiscal com bancos públicos para cobrir os rombos orçamentários. Ninguém fez isso mais que o governo Dilma e o próprio documentário admite. Agora, politicamente, além dos escândalos de corrupção que erodiram a popularidade da Dilma, na verdade do governo Dilma, a economia estava em frangalhos. Você tem recessão, desemprego, inflação recordes devido à má administração e o documentário admite isso também, ele fala explicitamente em erros na economia. Então, assim, isso sem falar no começo, que falam que em 2003 havia um medo acerca da posse do Lula, que não iam deixar ele tomar posse. Imagina, o Fernando Henrique trabalhou avidamente para que isso acontecesse sem problema nenhum. Então, mas assim, o medo acontece desde 89, quando ele se candidatou, né? Agora, quanto ao Aécio, a gente tem no documentário imagens do Aécio muito inflamado, inclusive. O PSDB 9 meses depois da eleição. O PSDB pode ter entrado só depois no processo de impeachment, mas contra a eleição da Dilma, ele continuou se pondo de maneira
muito, muito fortes. Depois, basta... A gente tem memória, Caio. Olha o quanto a Aécio não pareceu um menino chorão e o quanto ele não passou a discursar reclamando da lisura de uma eleição que, de fato, foi lisa. Na verdade, foi... inclusive auditada e dada como certa. Que ela é Ele simplesmente inauditável, não né, aceitou a Fefito? derrota. Não tem recibo do voto, Vamos por isso lá, muita gente defende o voto impresso. Sim, vamos dinamizar aqui a história pra gente poder seguir. Esses são os fatos. Eu Sim, peguei aqui sim. os 5 principais, mas Assim, tem muito mais. São 46 pontos. If I can't do it, homie, it can't be done. Now I'ma let the champagne bottle. Eu preciso girar o assunto, rapidinho, Né, Caio. eu prefiro cortar o meu último comentário, vamos deixar só para o Zé Maria, pelo seguinte, aqui é importante, a gente falou dos fatos, mas o que me preocupa, e por isso eu conclamei toda a direita a assistir o documentário, é a narrativa, certo? E aí, da mesma forma que eu separei 5 pontos de fato, tem 5 narrativas aqui que são perigosíssimas. A primeira, associar a Lava Jato com entreguismo, antipatriotismo e conspiração internacional. Olha bem essa frase, ouvinte, repara, abre aspas para o documentário. A Operação Lava Jato investiga a Petrobras, que anos antes tinha sido alvo de espionagem da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Olha só, esses assuntos no tempo e no espaço, eles não são relacionados. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Investigação e espionagem são conceitos ainda distintos. Mas olha como o texto faz. Ele utiliza o quê? Uma oração subordinada para criar no espectador a ideia não apenas de correlação, mas de nexo e de continuidade. Qual que é a ideia? É como se os Estados Unidos e a Lava Jato fossem inimigos da Petrobras e em equivalência moral. Primeira narrativa. Segunda, aí ó, isso é bem óbvio, né, que é difamar o Jair Bolsonaro, associando ele tanto à violência quanto à covardia. Durante o discurso do Jean Willis, quando o deputado diz que o impeachment é uma farsa, ele complementa, apoiada por torturadores covardes. Qual que é a imagem que ilustra esse momento da fala do Jean Willis? Vai entrar lá a feição apreensiva do Bolsonaro. Cabem muitas críticas ao presidente, mas ele não nunca foi torturador e muito menos um covarde. Aí a terceira... Elogiou um Mas elogia o torturador. Tudo bem, mas ele não é torturador. Não, mas A tudo frase bem, é, Caio. ele é torturador. Gente, eu E aí preciso... aparece a imagem do simpatizante cara. da tortura, ele elogia um cara que enfiava Aí ratos tem em vaginas aí de tem o mulheres. terceiro ponto. Eu preciso Pelo amor ir, de Caio, Deus. rapidinho, vai, um a um, vai. Porque O você terceiro tá esperando na linha. O terceiro ponto é o seguinte, a entrevistadora pergunta pro Lula sobre um arrependimento, portanto, um remorso que é protagonista na carreira política do Lula, na consciência dele, se é que ele tem uma. Abre aspas pro Lula. Mas um arrependimento eu tenho, de não ter feito mais, eu não ter mandado pro Congresso, no meu mandato, a regulação dos meios de comunicação e 9 famílias que comandam os meios de comunicação no Brasil. Lembrando, proposta da campanha do Haddad, regulação social da mídia. Então, olha só, ele está incutindo na cabeça das pessoas, e o documentário faz isso, que o melhor fiscalizador da mídia, Edgar, é o governo. Isso é a prova mais eloquente de que a grande imprensa e as suas redações esquerdistas, elas são a maior concentração por metro quadrado de idiotas Mas úteis. essa visão não porque é novidade. eles militam contra a sua própria Mas a liberdade. visão não é novidade. De Isso tudo que já o Lula ela tá mostrando. De tudo que o Lula podia Como ter feito. documentarista, ela tá mostrando. Imagina isso. Não, mas o inédito é o seguinte, de tudo que o Lula acha que podia ter feito, o mais importante, a principal preocupação é controlar a mídia, né? Que, aliás, é alinhado com a frase final do documentário, que fala o seguinte: somos uma república de famílias. Umas controlam as mídias, outras os bancos. Sim, e a solução para isso não pode ser um governo socialista, centralizador, intervencionista e autoritário no modelo venezuelano. A solução, o que é? É livre mercado. E o PT quase obteve hegemonia do controle político. E juro, esse é o último ponto, porque fala do triplex e amarra com tudo que a gente tem conversando essa semana. É a falácia da ausência de provas, como o Ciro Gomes trouxe aqui do tal do conjunto indiciário. Isso é um caso clássico de falácia do espantalho. Uma pessoa fala X, a outra pessoa diz que essa pessoa falou Y e combate essa narrativa. Olha o que o procurador fala, abre aspas, não teremos aqui provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento, pois justamente o fato dele não figurar como proprietário é uma forma de ocultação, de simulação da verdadeira propriedade. É o que a gente sempre fala, não existe recibo de propina. Olha o que o documentário fala na frase seguinte, explicando supostamente o que o procurador está falando. O fato de que não existem provas de que ele é o dono do apartamento é considerado prova da sua tentativa de escondê-lo. E essa prova, então, é usada como evidência de que ele é o chefe do esquema. Isso não tem nada a ver.
Nada a ver. O procurador explica a natureza do crime do colarinho branco e ela vem com essa narrativa mentirosa de que o fato de não haver prova constitui prova e que esse é o liame para mostrar que ele é o chefe de alguma coisa. Pelo amor de Deus, olha a ficha corrida do Lula. São um processo beleza. condenado em segunda instância, um na primeira e é réu em outros 6. Então, assim, é um grande absurdo isso. Mas você quer que a galera da direita veja. Eu faço questão... Por que você quer que veja? Pelo seguinte... Rapidinho. Pelo seguinte, porque Precisa aprender a fazer política, é isso? Não, eu não quero que a gente faça nada disso igual. A argamassa da direita é a realidade. A argamassa da esquerda é o quê? É a fantasia, é a narrativa. Não é pra fazer igual, é pra desconstruir a mentira. Porque senão, a gente vai estar diante de situações como essa. Ela vira e coloca uma frase tipo essa aqui, ó. Eu tava vendo procuradores fazendo um espetáculo pra apresentar o caso. Aí logo depois, o documentário ele recorre ao que se chama em retórica de apelo à autoridade. E põe a voz do Boechat, ícone do jornalismo, falando o seguinte... De toda a imprensa, toda a imprensa... Ué, você subiu a edição agora, Caio? Não, peraí. Mas a é imprensa absolutamente... toda Olha, espetacularizou olha o que ele aí. falou. É absolutamente impróprio que um depoimento seja transformado nesse carnaval. No ringue O confronto e tal. da década, o confronto do século. Isso é uma referência à imprensa, não aos procuradores. Então ela conduz o espectador para achar que o Boechat tá fazendo uma mega crítica ao procurador quando ele estava criticando o que a imprensa tá fazendo, o circo que foi A armado. maneira de abordar. Ué, mas o lógico. circo foi armado para a imprensa, Caio. Né, a imprensa que arma o circo, Parece que Fefito, subiu a exatamente montagem como de nós cinema estamos agora. fazendo aqui Um agora. minuto só.